Presta bem atenção, você está usando o Canva de um jeito errado para fazer seus sites. Alguém aí no mercado está ensinando a fazer sites com Canva, mas sinceramente, com toda certeza absoluta que essa pessoa não entende de site, não entende de WordPress, não entende de Elementor e está te ensinando a fazer sites de um jeito muito errado. Nesse vídeo eu vou te mostrar como que você pode utilizar sim o Canva para te ajudar a fazer os sites, mas de uma forma correta, de uma forma que vai deixar o seu site responsivo e não vai te dar trabalho, beleza? Opa, aqui é Graciela Neves e a ideia desse vídeo veio porque recentemente eu recebi algumas mensagens de algumas pessoas dizendo que não conseguia deixar o site responsivo, e esse é o grande problema, não conseguia deixar o site responsivo e assim, de cara eu percebi que a pessoa estava usando o Canva para fazer o site, ou seja, o site inteiro era na realidade uma imagem e é óbvio que ela não vai ficar responsiva nos vários tamanhos de telas que a gente tem hoje no mercado, tá? Então nesse vídeo eu vou te mostrar o que vai acontecer se você continuar usando o Canva de uma maneira errada, e eu vou te mostrar como que você pode sim usar o Canva para fazer site, mas de uma forma mais correta possível, beleza? Então, olha só, vamos embora para a tela do computador. Primeiro, eu vou te mostrar isso daqui, ó. Então, nesse vídeo aqui, ó, a pessoa, olha só, deixa eu ver se eu tenho, acho que eu não consigo pausar aqui o vídeo, mas aqui a reclamação dele é que ele não conseguia adaptar, não aparecia, inclusive, ele não conseguia adaptar aqui para as versões mobile, tá? Percebe que isso daqui inteiro, olha só, ele colocou com um background, então é óbvio que não vai conseguir mesmo adaptar, porque todo o site é uma imagem, tá? E não só ele, como outras pessoas também acontece a mesma coisa. Por exemplo, aqui nesse caso, olha só, aqui é como aparece no Elementor dela, tá? Mas, olha só como que, deixa eu ver aqui, ó. Então, quando ela abre no celular, olha só, percebe que aqui a imagem está duplicada. Por quê? Porque nesse espaço aqui, ela está duplicando. Então, assim, como por causa do tamanho de tela, ele está repetindo o background. Então, o que que acontece? Ela fez, inclusive aqui, tá cortado, eu não sei se é uma thumb, se é o vídeo mesmo, mas ela fez o botão, eu acho que é um botão, não sei, mas assim, fez tudo no Canva e por isso tá ficando bem ruim e não tá conseguindo adaptar para as versões mobile, beleza? Na hora que vê lá no Elementor aqui, tá ok, tá super bonito, mas na hora que vai abrir no celular, tá horrível. Então, o que que acontece, tá? Antes de mais nada, a questão é que o Canva, ele é uma ferramenta para você criar imagens, tá? Quando a gente vai criar aqui, eles chamam de design, por exemplo, um tamanho personalizado, vou colocar aqui, ó, por exemplo, como se eu fosse fazer um history, tá? Então, por exemplo, aqui é Pro, né? Essa imagem aqui é Pro, por exemplo, um vídeo, aqui tudo é Pro, né? Esse aqui não é. Então, quando eu vou, por exemplo, puxar aqui, ó, olha só, aqui eu consigo editar tudo isso, ele está simulando aqui como se fosse o Instagram, como se fosse uma foto de... esqueci o nome daquela máquina que já imprime. Mas, enfim, aí aqui a gente tem uma imagem de history com uma fonte, né? Aqui tem um título, um subtítulo aqui, um outro texto aqui, e tudo isso é texto. E aí, beleza, no final das contas, a gente vai baixar isso daqui e a gente pode baixar com JPEG, PNG, PDF padrão. Aqui no caso SVG, se você tem uma conta Pro, vídeo MP4 e GIF. Ótimo, muito bom. Quando a gente está trabalhando com imagens, tá? Quando a gente está trabalhando com imagens, é excelente trabalhar com Canva, tá?
A grande questão é essa. O Canva, ele é para imagens. Então, se eu for lá no meu Instagram, tá? Se eu vier aqui no meu Instagram e eu for postar imagem, ele é perfeito. Ele é muito bom. Por quê? Porque o Instagram é uma ferramenta de imagens, tá? É uma ferramenta de imagens e ele o Canva e o Instagram se comunicam perfeitamente, né? Imagem seja em formato de vídeo ou imagem em formato de JPEG e PNG. Tá tudo bem, tá perfeito. Então, o Canva, ele é excelente, ele funciona muito bem para substituir o Photoshop, por exemplo, tá? Da mesma forma, no Photoshop, vou abrir aqui, ó. No Photoshop, eu consigo criar também imagens com fontes, com um monte de coisa, tá? Então, no Photoshop eu consigo criar várias coisas também. Então, aqui, ó, olha só, por exemplo, aqui eu criei o fundo de uma imagem para uma dobra de um site. Perfeito, tá? Isso aqui é uma foto. Tá muito bom. Aqui, por exemplo, sou eu criando a thumb de um vídeo daqui do YouTube. Então, é uma imagem, tá perfeito. Eu uso tipografias, né? No caso aqui, fonte. Então, tá perfeito, mas é uma imagem. Como que eu salvo isso aqui? Eu vou vir aqui, vou exportar, salvar para o web e vou salvar isso daqui como JPEG ou PNG. A mesma coisa, eu poderia simplesmente fazer essa mesma imagem lá no Canva, tá? Então eu poderia criar essa imagem aqui no Canva, tá? Eu poderia criar todas as thumbs do meu YouTube aqui no Canva, tá? Não teria o menor problema, beleza? Então, o que acontece? O Canva vai substituir, ou ele serve para substituir o Photoshop. É muito difícil, só que não dá. Aí, de repente, alguém virou para você e falou assim: ah, mas tem como você criar um site? Virou para você e falou assim: ó, tem como você criar um site? E aí eu vou fazer um site aqui, eu vou colocar, sei lá, colocar aqui, ó, largura, né? 1920 vou colocar 5.000 aqui, ó. Alguém virou para você e falou que você poderia usar o Canva para criar um site. Aí você vem aqui e você começa a criar um site aqui mesmo. Então, aqui você vem com, sei lá, põe algum desenho, que agora tem até como você desenhar, né? Põe uma marca, e aí você coloca um título, e você vai fazendo tudo, como se fosse, só que no final das contas, como que você vai salvar isso daqui? Você vai ter que salvar isso daqui como imagem. Aí você vai salvar isso daqui como imagem. E aí é o problema. Por quê? Porque olha só, vou abrir aqui o meu site, tá? Beleza. Vamos clicar aqui com o botão direito, aqui no meu caso não tem como. Vou abrir aqui uma outra página. Deixa eu abrir aqui, por exemplo, Casa das Vozes. Vou abrir o site de um cliente aqui, porque o meu não permite o botão direito. Vou abrir aqui, por exemplo, o site de um cliente. Vou clicar aqui com o botão direito e vou aqui, ó, exibir código fonte da página, tá? Você tá vendo tudo isso daqui, ó? Você tá vendo uma coisa chamada spam? Olha aqui, ó, spam class. Eu vou aumentar aqui para você ter condição de ver, tá? Olha, percebe que eu tenho uma tag HTML escrita spam, locuções internacionais, é o texto, tá? Tradução, oferecemos serviços. Tá vendo que tem um H3 aqui, ó? Spam H3. Tá vendo tudo isso daqui? Isso daqui são marcações do meu HTML. Percebe que quando eu faço isso daqui, ó,
Isso aqui significa o quê? Significa que tem um texto aqui. Isso aqui é imagem, tá? Esse fundo aqui, ele é uma imagem. Mas percebe que isso daqui é um texto. Por quê? Porque é importante que o meu navegador, ele leia que isso daqui é um texto, para que ele consiga adaptar melhor na minha tela. Tá? Então, e também não só para isso, mas também é importante que o Google leia que isso daqui é um texto, para que ele entenda do que eu estou falando, para que ele consiga ranquear a minha página nos resultados de busca. Seria muito diferente se tudo isso daqui fosse uma imagem. Se tudo isso daqui fosse uma imagem. Olha só, aqui eu tenho... Se não fosse um HTML, se não fosse o Elementor, jamais eu teria condição. Ou você acha que você conseguiria fazer isso aqui no Canva? Você conseguiria de colocar um áudio aqui na página com Canva? Você conseguiria colocar até um botão? Olha, vários áudios, cada uma é um áudio. Aqui eu tenho um carrossel com a opinião dos clientes. Aqui eu tenho um vídeo. Você conseguiria fazer isso no Canva? Isso daqui? No Canva? Eu te garanto que não. Então, por que você está usando o Canva de maneira errada? Porque você está tentando fazer algo que o Canva não te permite fazer. Se aqui no Canva tivesse a opção de baixar um arquivo JSON, assim, ó. Isso aqui é um arquivo, JSON, tá? Deixa eu escrever aqui de uma maneira melhor para você ver. Se tivesse como você ver, ó, arquivo JSON. O Canva, ele não exporta nesse formato, que é o formato que a gente consegue importar lá dentro do Elementor. O Canva não consegue exportar nesse formato. Significa que ele não é para fazer site, ele é para fazer imagem. E aí sim, eu posso vir aqui no Canva e passar então... Nossa, de repente o Siri começou a funcionar aqui. Então eu posso vir aqui no Canva e aí sim usar o Canva para o que ele de fato é, que é um editor de imagens. Então aqui eu posso criar um site, criar uma imagem de, por exemplo, 1920 por 700. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou criar o fundo de uma dobra, por exemplo. Eu poderia criar essa imagem aqui, desse fundo, como eu fiz aqui no Photoshop, para essa página aqui, ó. Então, olha, eu posso vir aqui, ó, e criar essa imagem aqui no Canva. Então eu posso fazer isso, usar o Canva para o que de fato ele serve. Então eu posso vir aqui, por exemplo, e aí sim, aí o que eu vou fazer? Olha, essa imagem de fundo eu posso utilizar, mas eu vou excluir esse texto. Por quê? Porque eu vou usar o Canva só para criar o fundo do meu site. E aí sim, eu venho aqui, baixo essa imagem em JPEG, por exemplo, e aí eu vou lá dentro do Elementor e coloco essa imagem aqui como fundo, né? Então aqui, por exemplo, ó, deixa eu ver aqui algum site que esteja logado. Então, aqui, por exemplo, ó, não está logado. Mas aí eu posso vir aqui e arrastar. Deixa eu abrir aqui. E aí eu posso vir aqui
criar uma outra página. Vou adicionar aqui uma página, tá? Então, vou criar aqui, por exemplo, teste. Vou colocar aqui que é Elementor. Vou publicar. E aí sim, eu posso criar aqui um container. Olha só, vou criar aqui um container. Dentro desse container eu vou colocar, por exemplo, essa imagem. Vou baixar ela aqui só para você entender como que isso poderia ficar. Ó. Então, beleza. Tá baixando aqui. Vou colocar ela aqui na minha pasta de downloads. Então, vou vir com a pasta aqui. E aí, ó, vou colocar ela aqui, ó. Coloquei ela aqui. E aí sim, eu posso usar. Aí sim, aliás. Aí sim, eu vou usar o Canva da melhor forma possível. E agora eu venho com o título. E aí eu coloco esse título do jeito que eu quiser. Eu posso vir com um subtítulo. Posso vir aqui e colocar um vídeo. Né? Vou diminuir aqui um pouco, ó. Posso vir aqui e colocar um botão. E aí sim, é possível usar o Canva de uma forma inteligente para fazer um site, ok? Mas, por favor, para de achar que o Canva é um editor de site, pois ele nunca teve essa função e não vai ter, porque não é para isso, ok? Inclusive, no meu curso Web 3K, o link vai estar aqui embaixo, ó. Ele é um curso para que você aprenda a ganhar, comece a ganhar R$3.000 por mês com web design. E nesse curso eu mostro exatamente como que você vai usar o Canva para fazer a sua landing page para vender sites. Então, se você está com dúvida de como que você pode usar o Canva para criar o seu site, esse curso é ideal para você, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal. Eu sou Graciela Neves e nos vemos no próximo vídeo.